Olá, bem-vindo a mais uma aula Música e Áudio. Hoje nós falaremos um pouco sobre equalizadores. Os equalizadores são itens importantíssimos nos estúdios, nos home studios, na verdade em todas as mixagens é utilizado algum tipo de equalizador ou filtro. Para a gente entender equalizador é bom a gente entender o que são as faixas de frequência. Por isso eu tenho aqui o programa Pinguim Audio Meter, tá? Que é um programa muito bom, que ele é um analisador de espectro. Ele analisa as frequências que está sendo tocada em seu computador. Então eu estou falando aqui e ele está analisando as frequências da minha voz. Então é possível ver que minha voz ela é uma voz grave. Se você ver aqui, você tem as faixas de frequência aqui embaixo, que vai de 16 Hz a 20 Hz. Mais ou menos a faixa de frequência que o ouvido humano é capaz de ouvir. E mais ou menos a faixa de frequência que o CD é capaz de tocar. Essa primeira região aqui é chamada região dos graves, mais ou menos de 16 a 300 Hz. Essa região aqui é a região dos médios, aqui dos médios agudos e aqui dos agudos. Então, quando você tiver um equalizador simples, que você tem apenas aqueles botões de tone, que seria grave, médio e agudo, na verdade você tem um parâmetro para alterar aqui e alterar aqui. Mas a gente vai falar disso um pouco mais tarde. Vamos entender primeiro as faixas de frequência. Como eu disse, o ouvido humano ele é capaz de identificar os ciclos de frequência numa faixa de 20 Hz a 20 kHz. Tá? A gente viu em algumas outras aulas que o som, quando ele é o ar, ou o meio físico, que se expande e se retrai. E isso num ciclo. Tá? Quando um som ele vibra menos vezes num determinado tempo, ele é mais grave, e quando ele vibra mais vezes num determinado tempo, ele é mais agudo. Então significa que esse som é mais agudo do que este som. Para a gente entender equalizador, a gente tem que começar entendendo o som. Tá? As ondas sonoras. As ondas sonoras elas têm alguns parâmetros. Né? O som ele tem alguns parâmetros principais, que são as qualidades do som. Ele pode ter volume, vamos escrever aqui, volume, né? Que também a gente pode chamar de intensidade. A gente tem o ritmo, né? Que a gente pode chamar de duração. Duração. A gente tem a altura, que seria a faixa de frequência, seria mais grave ou agudo. E a gente tem um último parâmetro, que é importantíssimo de se entender para entender os equalizadores, que é o timbre. Tá? O que faz, por exemplo, uma guitarra ser diferente do violão, o som dela? Você pode ter o mesmo volume, com a mesma duração, tocando a mesma nota, e você vai ter timbres diferentes. Um vai ter o som da madeira do violão, o outro vai ter um som mais elétrico, vai ter o som do corpo da guitarra. Essa diferença, que você pode ter a mesma frequência, o mesmo volume, a mesma duração, essa diferença do som vai ser o timbre. Então, por exemplo, quando você liga para alguém e essa pessoa reconhece sua voz de imediato, significa que ela já conhece o timbre da sua voz. Tá? Então, na verdade, os equalizadores eles servem para mudar o timbre. Se a gente tiver aqui uma onda sonora, a gente já viu que quanto mais ela vem para cima, ela tem mais volume, né? Quanto mais ela é grande, ela tem a sua duração, né? Duração se ela tem 1 segundo, se ela tem 2 segundos. Grave e agudo, a gente já viu que é quantas vezes ela vibra. Se aqui ela é mais agudo, aqui ela é mais grave. E o que seria o timbre?
Bom, quando a gente toca um som, quando a gente toca uma nota, na verdade, a gente toca todas as notas. Bom, vou explicar isso melhor para vocês não começarem a achar que eu sou maluco. Existe uma coisa que Pitágoras descobriu há muito tempo atrás, chamada série harmônica. Tá? Ele descobriu que quando você toca um som, quando você emite um som, você emite diversos outros sons múltiplos desse primeiro som. Esses sons, eles ocorrem em série. Existe uma série chamada série harmônica. Então, se você procurar no Google, série harmônica, aí provavelmente vai ter essa série completa aí, dizendo quais são as notas que soam em série. Eu já posso adiantar que você tem o som, que a gente chama o som fundamental. Depois você tem a oitava desse som, que é o dobro da frequência desse som. Tá? Depois você tem 3 vezes, né? Depois do dobro você tem 3 vezes esse som. Depois que seria a quinta. Depois você tem 4 vezes, que seria a oitava da oitava. Tá? E depois você tem 5 vezes e assim por diante. Eu vou pegar meu violão aqui. E quando você tem, por exemplo, uma corda de violão, eu vou pegar ele aqui com o microfone mesmo. Quando você tem um... Vou desenhar aqui um violãozinho, apesar de ter gente que acha meio tosco. Fiz um violão de canhoto. Você tem aqui o braço do seu violão e você tem aqui a corda. Tá? Quando você vibra essa corda, ela vibra por inteiro, depois ela vibra na metade dela, depois ela vibra dividido por 3, depois ela vibra dividido por 4 e assim por diante. O que acontece? Esses pontos que você divide o braço por 2, por 3, por 4, eles são justamente os harmônicos. Eu vou tocar aqui para vocês entenderem. Então, se você toca violão, você fazendo essa conta de dividir o braço por 2, dividir o braço por 3, dividir o braço por 4, você vai achar os harmônicos do seu violão. Tá? Bom, então a gente já mais ou menos viu o que seria o timbre. Como que a gente desenharia aqui nessa onda o timbre? Se eu tenho aqui a minha onda, na verdade eu tenho o dobro dessa onda, e eu tenho 3 vezes essa onda, e isso formam subondas, né? Que seriam mais ou menos isso daqui, que ficaria o seu som. E isso aqui seria o seu timbre. Então vamos ver o pinguim aqui, que vai ajudar a gente a entender melhor. Quando eu estou falando aqui no pinguim, note que tem vários montinhos. Tem esse primeiro monte de todos, a gente chama de nota fundamental. Do do cantei uma quinta. Tá, vou cantar uma oitava para vocês verem que um monte vai pular para o outro monte. Tá, 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 tá. Esses outros montes aqui, a gente chama de harmônicos. E se você ver que cada um desses montes, eles representam a série harmônica de Pitágoras aqui. Vou tocar aqui uma nota do violão. Note que a primeira corda do violão está ali em 160 Hz. Se eu tocar uma oitava acima, vai estar o dobro disso. Não ficou muito claro aqui no violão, porque o violão tem o som da madeira, tem o som... Deixa eu fazer uma oitava acima. (350). Bom, os equalizadores, eles alteram
essas frequências. Então, o que na verdade você faz com o equalizador é, eu quero aumentar esse harmônico da minha voz. Você vai e você pode dar um volume aqui nesse harmônico. Ou então eu quero diminuir essa segunda harmônico da minha voz. Você vai e você pode diminuir esse harmônico. Então, o importante para ser um bom utilizador de equalizador é conhecer a faixa de frequência de cada instrumento. Por isso, um programa como esse Pinguim pode te ajudar bastante. Vamos dar uma olhada aqui em alguns instrumentos. Por exemplo, na região dos graves, o bumbo. Essa região de 16 a mais ou menos 200 é a região do bumbo. E ele tem aqui um pouco do seu kick, que a gente chama, que é um pouco do agudo, tá? É um pouco desse ataque dele. Vamos ver a caixa. Vemos que a caixa é mais ou menos aqui de 250 Hz. Agora vamos para os instrumentos agudos, por exemplo, os pratos. Note que essa bateria foi microfonada, então você está pegando aqui graves do bumbo, da caixa, da minha voz, do que eu estou falando. Mas se a gente analisar, os pratos são esses instrumentos agudos aqui. Vamos ver o contrabaixo. Mais ou menos a mesma região do bumbo. Então, equalizadores, eles alteram essas faixas de frequência que você tem aqui. E, na verdade, os equalizadores, eles são usados principalmente para corrigir alguns defeitos de gravação. Tá? Você pode utilizar ele também para criar sons que te dê na telha. Você quer fazer uma guitarra super aguda, você pode fazer isso, nada impede. O ideal é que você tente fazer com que o som gravado seja o mais parecido com o som real do instrumento, né? Que ele soe como se soasse ao vivo. Mas você pode utilizar os equalizadores como efeitos, fazer ele de efeitos especiais. Tá? Bom, vamos começar aqui a ver os parâmetros dos equalizadores. Vou começar aqui pelo Oxford Native. Bom, todos os equalizadores eles possuem 3 parâmetros. Que são a faixa de frequência que você quer ajustar, o que seria a tessitura, a amplitude, né, a distância dessa frequência, vou explicar melhor, e o ganho, que seria se você vai tirar essa frequência ou se você vai dar um volume para essa frequência. Tá? O que aqui que pode ter ficado um pouco esquisito significa o seguinte: digamos que eu tenho aqui, vou mostrar aqui o pinguim novamente. Eu tenho aqui a minha voz, mas se você for ver, ela tem são montinhos, ela não é um risco somente naquela frequência. Então, por exemplo, meu grave está aqui mais ou menos em 100 Hz, 125 Hz, mas ele tem frequências que ficam em volta dessa frequência. O que seria se eu vou pegar somente essa frequência ou se eu vou pegar as frequências vizinhas dessa frequência. Então, quanto menor o que, tá, mais eu pego as frequências vizinhas. Todos os equalizadores eles possuem esses 3 parâmetros aqui: frequência, Q e ganho. Ganho, acho que não tem esse I aqui, né? É porque em inglês é gain. Pronto.
Bom, então aqui um excelente equalizador, o Sonox. Você tem aqui várias bandas, né, de frequência. Esse equalizador vai de 10K a 10 Hz a 20K. E você tem aqui frequência, Q e ganho. Subir, descer. Só que você tem isso várias vezes. Você tem aqui esse verdinho, que equivale a esse. Você tem esse azulzinho, você tem esse vermelhinho. Então isso aqui a gente chama de bandas. Isso aqui é um equalizador de 1, 2, 3, 4, 5 bandas. Tá? Mais 2 filtros, que eu vou explicar também o que são os filtros. Bom, então, equalizador é uma coisa que você, como eu disse, que você usa na sua mixagem para transformar, para corrigir pequenos erros de gravação. Uma das dicas que eu dou de equalização é que você costume limpar a área que é do contrabaixo e do bumbo. Se você for ver aqui eu falando, muitas vezes o ar faz com que soe aqui sons aqui na área do contrabaixo e do bumbo. Isso significa que isso aqui é um ruído, tá? Isso aqui não é um som da minha voz. Então, uma das coisas que a gente faz é limpar essa área para deixar essa área bem clara somente para o bumbo e para o baixo, tá? No caso de quando é um rock and roll, mas você pode pensar surdos mas tentar ter em mente que você tem que limpar essa área aqui do grave, tá? Então, por exemplo, vamos começar aqui a limpar o nosso Acabou! a guitarra. A gente vê que a guitarra está sendo tocada por aqui. Então eu vou cortar mais ou menos aqui em 300 Hz. Ela veio para o grave. Então eu vou cortar em 100, 160, 125. Bom, para eu cortar os graves, eu utilizo os filtros. Filtros de frequência nada mais são do que bandas de equalização, só que eles servem, em geral, para você cortar os graves ou cortar os agudos, ou dar graves e dar os agudos. Os filtros, eles costumam ficar aqui nos cantos, nas extremidades, eles chamam de passa alta ou de passa baixa. Tá? Aqui nesse caso ele chama de low filter ou high filter. Tá? Então eu vou colocar aqui o low filter, que seria o filtro de grave. Você tem aqui como se fosse o Q, né, desse filtro, se ele vai ser um corte brusco ou se ele vai ser um corte mais macio. Vou fazer um corte brusco e vou escolher a frequência aqui da minha guitarra, que eu tinha escolhido mais ou menos em 125 Hz. Agora que eu cortei, vamos analisar como ela ficou no pinguim. Esses graves aqui vêm do meu microfone. Então uma das coisas que eu sempre faço em minha mixagem é desembolar os graves, tá? Então você pode desembolar os graves de todos os instrumentos que não tem aqueles determinados graves. Então, primeiro a gente tira o que não tem. Mais ou menos 250. O Cubase ele tem aqui também o seu equalizador. Ele também tem a faixa de frequência. Eu vou escolher aqui 200. Ele tem aqui o Q e tem o ganho.
Aqui é o tipo do filtro. Low. Ele é bem inferior àquele outro da Sony. Bom, então isso é a primeira coisa a se fazer, desembolar todos os graves, tá? Não vou ficar fazendo aqui em todos para você sentir, mas é a primeira dica que eu dou. Bom, fora desembolar os graves, você pode realçar algumas frequências. Por exemplo, em guitarras, a gente costuma realçar agudos. Na verdade, equalização é uma coisa muito relativa. Por quê? Se você, por exemplo, tem um violão solo, vou aqui, por exemplo, abrir outra mixagem. Se você tem um violão solo, você deixa ele nas regiões super graves, né? Porque você não vai ter um contrabaixo. Agora, se você já tem um violão e um contrabaixo, eles vão começar a disputar determinadas frequências. Porque o que é uma mixagem? Você tem essas faixas de frequência para colocar todos os seus instrumentos da sua gravação. Então, você mais ou menos que se você reparte essa faixa de frequência para os seus instrumentos. Então, se você tem, por exemplo, só um violão na sua música, você deixa ele como está, você deixa todos os graves dele soando da melhor maneira possível. Agora, se já tem um contrabaixo nessa música, aí você já começa a segurar um pouco da parte mais grave do violão para que o contrabaixo soe corretamente e não embole com o violão. Então, por isso eu digo que a mixagem é relativa. Tá? Por exemplo, aqui nessa música já é uma outra história, um samba. 2, 3 e... Como eu não tenho contrabaixo, é um samba, eu vou querer esses graves do violão. Eu poderia querer cortar os graves do cavaco. Vamos ver se ele tem. Note que aqui está a frequência fundamental mais ou menos do cavaco. Então eu vou cortar mais ou menos 350. Vou utilizar um outro equalizador agora. Note aqui no Q10 que eu tenho os mesmos três parâmetros: o ganho, a frequência e o Q. Tá? Vou exemplificar aqui de novo. Você tem o ganho, que você diminui ou você aumenta. Você tem a frequência, que se ele vai ser mais grave ou se vai ser mais agudo. E você tem o Q, que é a gordura dessa onda. Se eu vou pegar só aquela frequência ou se eu vou pegar todas as outras frequências que estão em volta. No caso aqui, eu senti que eu estou equalizando a pessoa errada. Isso. Então, e eu tenho aqui os filtros, tá? Que é o normal, né? A banda. Aqui o passa baixa, passa alta. E eu não sei a tradução de low shelf, high shelf, mas você pode ver aqui pelos gráficos que é exatamente isso aqui, ó. Ele vai cortar tudo que vem depois. Então esse primeiro tipo de filtro seria o filtro de corte de graves, high pass. Já cortei os graves que ele não tem. E eu posso também dar brilho nos agudos.
uma forma que eu aprendi a utilizar equalizadores é você ir pesquisando a frequência que te irrita e cortar ela, ou fazer o ganho nela. Vamos ver agora ela com o violão. Então o equalizador ele serve para corrigir pequenos defeitos e serve também para harmonizar melhor a sua mixagem, para que os efeitos eles fiquem bem em conjunto, tá? Então vamos ouvir aqui o pandeiro. O grave do pandeiro e as platinelas. Significa, eu quero mais platinelas, então eu vou aumentar aqui de 8 a 20K. Quero mais grave. Quero segurar um pouco o grave. Eu quero que isso aqui vire um filtro de corte de grave. O surdo. Quero aumentar um pouco o bacalhau aqui, o tec. Note que eu tenho os mesmos 3 parâmetros: ganho, frequência e Q, e o tipo de corte, se vai ser um filtro ou se vai ser apenas uma banda. Então assim, mistério para utilizar os equalizadores não tem. O que vai diferenciar é a sua experiência em como utilizá-los, tá? Então assim, não existe nenhum padrão, tá? Quanto pior foi a gravação, mais você vai precisar deles. Então eu vou falar alguns exemplos de como você utilizaria este equalizador. Você sabe que você tem que buscar o defeito. Então, por exemplo, se o violão está com um som de linha, não foi o caso, esse violão eu gravei microfonado. Se o caso do violão tivesse com um som de linha, você poderia tirar o médio dele. Quero realçar os graves. Quero dar uma definição. Deixar o espaço do surdo aqui tranquilo. Flautas, por exemplo, eu posso cortar os graves e dar um brilho. 2, 3 e...
nem sequer vacila. Vozes. Vozes também são muito particulares, tá? Existem vozes graves, vozes agudas, vozes masculinos, né? Então, assim, você tem que procurar realmente o som que te irrita. Existem algumas definições. Você pode procurar na internet tabelas de frequências dos instrumentos, ou você pode utilizar o Pinguim, que ele vai dizer exatamente a frequência que está soando naquela voz. Então, por exemplo, aqui é uma voz feminina, uma voz contralto, uma voz grave. Mais cedo, lá em Vila Isabel, quem é bacharel não tem... Agora, uma dica. Quanto menos você equalizar, melhor, tá? Significa que o som já está bom. Você, quando vai ter que equalizar, realmente é quando o som vem com defeitos de fabricação. Vamos passar mais algumas outras dicas aqui de aplicações, né? Por exemplo, bumbos. Você tem o peso do bumbo aqui, e você tem a definição do bumbo, que a gente chama de kick, aqui, tá? Entre 3 a 8 Hz aqui. Então, por exemplo, se eu quero o bumbo estar sumindo na mixagem, eu tenho como fazer ele aparecer, subindo o kick dele. Poeira foi, com vento nem deixou explicação. Você vai ver, vai ser melhor. O peso dele aqui. E eu tenho aqui a definição dele. Que é o que a gente chama de kick. Caixas. Em geral está na região média. Então, se eu quero um peso para ela, eu vou pegar aqui entre 200 a 400. Se eu quero um pouco de esteira, mais esteira, eu vou aqui para a região de 2K. Corpo. Esteira. Hi-hats. Eu posso realmente cortar todos os seus graves. Vou usar o filtro. Se eu achar que está faltando, eu posso vir aqui. Mas não é o caso, né? Também. Tem os subgraves dele. O grave. E tem o médio dele. Se você quer um baixo de rock and roll, por aqui que você tem que dosar. Guitarra a gente já viu que a gente pode puxar ela por aqui nos agudos. Mais ou menos entre 2 e 5 guitarras.
Claro que isso tudo que eu estou falando se refere a esses instrumentos, tá? Não existe regra para quando esses técnicos chegam e falam, mexe em 400K, ou é porque ele tem o ouvido muito treinado, tá? Ou é porque ele se acostumou a padrões e esses padrões, na verdade, eles não funcionam sempre, tá? Funciona algumas coisas, por exemplo, se você vê que a voz está nasalada, você tira médio. Se você vê que a voz está embolada, você tira grave, tá? Se você vê que falta brilho, falta definição, você coloca agudo. Existe esse tipo de dica. Vamos dar uma analisada na voz aqui. Foi tão bonito que passou, mas se acabou. E agora o que vai ser daquele nosso eterno amor? É tão difícil acreditar que a velha chama se apagou e o que restou poeira foi, com vento nem deixou explicação. Você vai ver, vai ser melhor. Pra que fingir um lindo céu azul? Você vai ver, vai ser bem melhor. Pra que fingir um lindo céu? Tente enxergar o fim. Nem sempre é tão... E uma maneira de descobrir como fazer equalizadores é você comparar com outras gravações. Então, por exemplo, você pode encontrar na internet, se você gosta de reggae, por exemplo, você pode encontrar na internet takes abertos de Bob Marley, por exemplo. Então você analisa como as guitarras de reggae são mixadas, como você pode analisar, por exemplo, elas são super agudas. A guitarra do Bob Marley ela é bem abafada e super aguda. Mas acho que ela está com um grave aqui da percussão. Mas você vê que ela tem uma região grande aqui de 3 a 6K. Então você pode analisar como as músicas elas foram feitas, como elas estão equalizadas e equalizar a sua música, tá? Bom, então a gente viu aqui os parâmetros, né, do equalizador, que é a frequência, que você vai escolher qual frequência você vai alterar, se você quer colocar grave e agudo. Você viu aqui o que seria se você vai aumentar aquela frequência ou as frequências vizinhas, e o ganho, se você vai dar volume ou se você vai tirar volumes. E a gente viu aqui algumas aplicações dos equalizadores. A gente viu que essa região aqui é a região dos instrumentos graves. Então a gente costuma tirar os graves de quem não tem essa região dos instrumentos. Em todas as mixagens que eu faço, eu tiro todos os graves de todos os instrumentos que não têm aquelas notas. Então, se eu tenho uma flauta, eu faço um corte mais ou menos aqui em 500. Se eu tenho um cavaco, eu faço um corte aqui também. Se eu tenho um violão e um contrabaixo, eu corto aqui mais ou menos em 100. Eu deixo essa região exclusiva para bumbo e baixo, surdo, tá? Essa região aqui é uma região de vozes, é uma região de guitarras, de piano. Na verdade, piano ocupa a região toda, mas é uma região que embola muito, é uma região muito difícil de se trabalhar, os médios, tá? Então normalmente você tem que tirar médios de alguns instrumentos, tá? E a região aguda é uma região de definição. Se você for ver as masterizações mercadológicas, as masterizações que você encontra por aí, elas têm muito agudo aqui nessa região. Então, sempre usa comparação, sempre abra uma música que você goste para você ter aquela relação. Se você considera a música boa, vai mais ou menos naquela situação que o engenheiro provavelmente foi bom. Então pegue coisas boas, Beatles, apesar de ser um pouco antigo, né? Tem hoje em dia a Amy Winehouse, que é feito por engenheiros muito bons. Então você escolhe referências, tá, para suas mixagens. E a gente viu que as aplicações, não existe um padrão, tá? É falso se você falar sempre faça isso ou faça aquilo. O que a gente viu é que existe algumas pequenas dicas. Por exemplo, o bumbo, você tem uma região, como eu já disse, do grave e do kick,
tá? Da definição. A voz, você tem uma região média que você pode tirar uma voz anasalada. Eu estou um pouco gripado hoje, por exemplo, você vê que está acentuado aqui a região média da minha voz. Então, se eu fosse mixá-la, eu poderia tirar um pouco dessa região média. Tirar sempre os graves, os agudos eles dão definições, os médios são o grande problema, em geral, dos mixagens estão aqui nos médios ou nas sobras de graves, tá? Uma última coisa, para os usuários de Sonar, os canais eles já têm aqui um equaplot, que ele já tem equalizadores aqui em cada canal, ele já vem com equalizadores embutidos. Você tem que clicar com o segundo botão do mouse, colocar Enable EQ e dar um duplo clique. Ele tem aqui um equalizador muito bom da Sonitus, que é os que vem com o Sonar. Ele funciona da mesma maneira, tem as frequências, tem o Q e tem o ganho, tá? Você tem aqui as mesmas coisas e você tem aqui os filtros também, tá? Os mesmos filtros. Esse aqui funciona daquela maneira, como os outros. Você tem aqui o corte de agudo, corte de grave. Note que você tem aqui uma possibilidade de corte maior e os outros dois tipos aqui. Então eu espero que tenha ajudado, espero que tenha facilitado a sua vida, que agora é com você, você tem que treinar bastante para você conseguir ir apurando o seu ouvido, para você saber o que te irrita, o que está ruim, o que você precisa melhorar nas suas gravações. Bom, estamos aí para qualquer dúvida e bons estudos e até a próxima.